Fala galera, John Trader no áudio, hein? Vou tentar postar o vídeo o mais rápido possível e simplificado, para não ficar muito longo, sobre semana pós-curso, com as duas estratégias que foram passadas lá, para ver se vocês estão pegando na mesma entrada ou não, né? Sobre o Pivot Point, sobre a estratégia do pivô. Lembrando, primeiro candle vermelho, ele já abriu o dia tocando na região do Pivot Point, que é o amarelo. Então a gente não faz nada. Porém, quem quiser pode se esperar afastar, tocar numa zona de suporte e resistência e entrar novamente, porém é menos assertivo. Vamos fazer dessa maneira. Então ele se afastou, chegou numa região de resistência, 2,5 pontos, ainda válido a região. E aqui seria o ponto de entrada, quando esse candle vermelho rompeu esse doji, né, que foi lá, tocou na região de resistência. Então a gente pode ver que a entrada é no 108,5, porque a mínima dele chegou no 109. E o stop é no 114, pois ele chegou na máxima de 113,5, sempre um tique acima e um tique abaixo. Então a entrada é 108,5 para 114, certo? 5,5 pontos de loja. Então a gente anota aqui no dia 5,5 pontos de loja. E buscando 16 pontos de gain. E ele alcançou 9,5. Então, os 16 pontos de gain, ele alcançou 9,5 e foi estopado. Nesse momento aqui, ele foi estopado. Lembrando que essa estratégia é simples e pura. Quem quiser fazer parcial, quem quiser sair com 9 pontos, com 5 pontos, eu estou mostrando a estratégia pura que eu mostrei lá. Então, novamente, a gente espera bater numa zona de suporte e resistência. Quando o candle de 5 romper, a gente entra. Porém, não aconteceu mais isso. Ele chegou aqui em 5 pontos de diferença da região de resistência. Então, é meio do caminho, a gente não faz nada. Teria dado gain bom de 30 pontos. Porém, iria fugir a estratégia. Então, beleza. Não tocou mais. Não deu entrada. E a gente saiu com 5,5 de gain, de loja. Próximo dia, novamente, ele já abriu uma região de suporte e resistência. Vou botar aqui o próximo dia. Vou botar um asterisco para dizer que ele já abriu. Só que a gente quis operar da mesma forma. Se afastou, bateu numa zona de resistência. Apenas 2 pontos. Então a gente entra ali no 112,5, porque a mínima dele é 113. E o stop, um tique acima, está no 18. Então 12,5 para 18. Certo? 5,5 pontos de loja novamente, buscando 8,5 pontos. Então 5,5 pontos de loja, buscando 8,5 pontos. E foi gain. Já bateu, beleza. Por essa estratégia a gente passa na próxima. Próximo dia, dia 22. Bom, o pivô tá lá em cima. Nesse momento aqui, onde esse segundo verde rompeu o primeiro verde, a gente entra buscando 16 pontos. Ele andou 4,5, 5 e foi estopado aqui. Então, stop de 7 pontos, andou 5, 16,5. Stop de 7 pontos, 16,5 de take. Opa! 16,5 e andou 5. E a gente foi estopado com 7 pontos em que momento? Nesse momento aqui. A gente foi estopado. Então a gente espera a próxima entrada. Aqui, onde esse 5 foi rompido novamente por esse segundo verde. A mínima era aqui, então o stop era aqui, o stop de 4,5 pontos, buscando o que? 36,5 e ele andou 2 pontos.
Stop de quanto que eu esqueci? 4,5. Ele andou 2. 36,5. 4,5. 36,5 e andou 2. Esse é o dia 22 ainda, que a gente tomou stop. Agora, terceira entrada desse dia. Novamente, ó, esse aqui foi rompido, então 5 pontos de loss, 40 pontos de gain e andou 8,5. Eu esqueci quantos de loss. 5. 5. Então, novamente, 3 stops no dia, a gente para. 3 stops no dia, a gente para. Dia seguinte, esse ele foi rompido e depois disso ele só subiu, né? Daria um belo gain. Mas a estratégia não é essa. Agora dia 23. 23. Pivot point está lá embaixo. Nesse momento aqui ele rompeu, porém, isso aqui eu lembro. Porém, ele estava dando mais de 10 pontos. É aqui que dava 10 pontos de loja, aqui. Então nesse momento ele rompeu. Não daria entrada para mim porque era mais de 10 pontos. Então 10 pontos seria aqui. Foi aqui que eu entrei. Quando ele voltou para 10 pontos. Aqui. Então ele andou 7 para buscar 20,5. Porque nesse momento aqui, ó, ele foi estopado. Ele fez uma nova máxima e esse candle vermelho aqui, ó, estopou o anterior, rompeu o anterior. E a gente faz o quê? 6 pontos de loss, buscando 30 de gain. Eu lembro desse dia dos vídeos que eu postei lá. 6 de loss, 30 de gain. Buscou Brasil. Dia 24. Já abriu na região de suporte resistente, região do pivot point. Agora a gente espera o candle de 5 romper, depois que bateu numa zona de suporte e resistência, ou seja, esse aqui. 6 pontos de loss para 16, 15,5 de gain e ele andou 2. Então, 6, 16, 2. Estopados. E nesse momento aqui, ele ainda está tocando na região de suporte. 7 pontos e meio para 17. 7 pontos e meio para 17. E tocou, passa para o próximo dia. 5. Aliás, foi o último dia, 24. Então, galera, esse aí foi vendo o pivot point, né? O pivot point deu isso aqui. Esse é o resultado, ó. Em 5 dias de pregão, a gente operou 9 vezes, a gente acertou 3. Lembra do que eu falei sobre a quantidade de acerto? A gente acertou 3 e ainda saiu com 17 pontos e meio de gain. Beleza? Porque a relação risco-retorno é muito maior. E às vezes, olha aqui, muito maior do que 1 para 3 ou 1 para 1. Entendeu? Aqui 5 vezes, 2,7, 2,3, assim vai. Né? Agora a gente vai ver na outra estratégia, defesa de suporte e resistência. Vamos voltar lá. Tentar acelerar, tá? Vamos lá. Lembrando, direcional para um lado, bateu na zona de suporte e resistência, a gente entra quando rompeu o candle de 5 minutos. Ó, tá direcional para cima, para cima, para cima, para cima. Ah, mas por que não entrou aqui? Buscando essa zona de baixo. Pô, ele tá direcional para cima, bateu aqui, mas olha o loss. O loss de 8 pontos para buscar 6 ou 7. Não vale a pena. Então, direcional, direcional, direcional.
chegou até na metade do caminho, aí foi direcional para baixo, olha, já não está mais tocando, esses dois candles não está mais tocando na zona de suporte e resistência, que é o pivô, voltou, tocou na zona e voltou a subir. Então nesse momento aqui, ó, esse candle verde que rompeu o anterior, a gente entra com stop de 5,5 pontos, buscando 19,5, 5,5 pontos, buscando 19,5. 5,5, 19,5. Agora, ele bateu lá na zona de suporte e resistência e voltou. Então o que a gente faz? A gente sai aqui, porque ele já bateu na zona. Então a gente sai no rompimento anterior com 12,5 pontos e já entra vendido. 12,5 pontos. Foi a nossa saída. E a gente já entra vendido, buscando a outra zona de suporte lá embaixo, com o stop de 5,5 pontos. Ele andou 9 e a gente estava buscando 15,5. 5,5 pontos, 15,5, e ele só andou 9 e nos estopou. Agora a gente espera de novo. Ó, direcional, bateu lá, nenhum candle rompeu anteriormente. Esse aqui, 4,5 pontos de diferença. Não chegou na zona de suporte, de resistência no caso. Então a gente não entra. Agora ele voltou aqui, ó, voltou a descer, bateu na zona de suporte. Aqui, esse candle vermelho aqui rompeu o anterior, 4,5 pontos. Ele andou 4 e a gente estava buscando 12. Então stop 4,5, andou 4, buscando 12. Beleza? Então nesse momento a gente foi estopado. A gente aguarda a próxima. Opa, aqui foi a próxima. Bateu na zona de suporte. Esse verde rompeu o anterior. Um stop de 8 pontos para buscar 19,5. 8 para 19,5. Só que a gente foi 16 horas, 4 horas, a gente já busca um ponto de saída. Então quando ele rompeu para baixo aqui, a gente já sai com 8 pontos. Então 8 pontos, 19,5, saída com 8. 8 pontos, buscando 19,5, saímos com 8 pontos, já era 4 horas da tarde, a gente procura um ponto de saída. E a gente não faz mais nada. Então dia 20, agora é dia 21. Vamos lá. Começou aqui, subiu. Trabalhando afastado, subiu. Aqui bateu numa região de resistência. Um stop de 6 pontos, buscando 8 pontos. Stop de 6 buscando 8. 6 buscando 8. Novamente desceu, direcional. Opa, aqui bateu na região. Ó. Não, 3 pontos. Não, 2,5 pontos. Então bateu sim. Então nesse momento aqui, ele rompeu. A gente entra comprado, 5 pontos, buscando 17. Mas ele logo depois já foi estopado. Não chegou nem a 0 pontos. Então novamente desceu. Ou seja, direcional. Entre esses dois aqui, ó, esses 2 pontos, ele chegou na metade do caminho, voltou a subir. Então bateu lá na região. Vou até aumentar para a gente entender melhor. Então vamos lá, depois desse ponto aqui, vou esticar para a gente ver melhor. Ó, direcional. Nesse momento aconteceu a mesma coisa, bateu lá no suporte. Esse candle vermelho aqui rompeu o anterior, 4,5 pontos, buscando 4 pontos. Não vale a pena. Então a gente aguarda. Continuou descendo. Chegou na metade do caminho, tá vendo? Metade do caminho. Esse ponto aqui
chegou lá de novo, só 1,5 ponto. Então esse vermelho aqui rompeu essa estrela cadente aqui. Então o stop seria de 4 pontos, 3,5, buscando 10. 3,5 buscando 10. Então ele chegou a 7,5 pontos, ou seja, lá na região. Vamos ver, 7,5 pontos, lá para a região, 10,5, 3 pontos de diferença. Formou aquele martelinho e a gente saiu aqui com 1 ponto de gain, porque ele bateu lá na região e a gente já desce o nosso stop, 1 ponto de gain. Então, novamente, 3,5 pontos, buscando 10,5. Cadê? 3,5 pontos, buscando 10,5. Saímos com 1,5 ponto, que ele bateu lá e voltou. E a gente não entra aqui, porque tamanho do loss 6,5 para buscar 6. Não vale a pena. Porém, ele está direcional para cima. Chegou na metade do caminho, está direcional para cima. Bateu lá na região de resistência. A gente entra de novo. 3,5 pontos, ó, vermelho rompeu anterior. 3,5 pontos, buscando 12. Gain. 3,5 pontos, buscando 12. Depois dele ter batido lá, esse verde rompeu anterior. A gente entra nesse rompimento. 6,5 de loss, buscando 13. Só que ele só andou 1,5. 6,5 buscando 13, ele andou 1,5. Então estopado. Nesse momento ele, ó, subiu. Ó, levando em consideração esse suporte aqui, tá? Bateu lá, subiu. Vamos lá. Novamente. A gente andou, foi estopado aqui. Então, quando ele subiu, voltou. Bater aqui de novo. Então, nesse momento aqui, esse verde aqui rompeu esse anterior vermelho. Então, stop na mínima. Dá 4 pontos de stop para 17 de gain. E ele andou 6. E nos estopou depois. Depois disso, 4 horas já não faz mais nada. Perto das 4 não faz mais nada. Próximo dia, 22. Vamos lá. Tá no meio do caminho, né? Meio numa resistência lá em cima que é o pivô. E o suporte lá embaixo. No meio do caminho não faz nada. Rompeu. Tá, trabalhou fora, rompeu. Andou um pouquinho. Candle trabalhou fora. Voltou. Bateu novamente lá para confirmar o rompimento. Aí a gente entra nesse vermelho aqui quando ele rompeu o anterior. Com o stop na máxima dele. Que dá 5,5 pontos. 5,5 pontos buscando 12. 5,5 pontos buscando 12. Deu ganho. Próxima entrada. Direcional, bateu lá. Esse aqui rompeu o anterior, então 4,5 pontos. Buscando 13. Ele andou 9. 8,5. Buscando 13, ele andou 8,5. Stop de 4,5. Nesse momento aqui a gente foi estopado. Só que ele andou, chegou mais na metade do caminho, voltou, bateu lá novamente. Nesse momento aqui a gente entra. Ou seja, 8,5 de loss para 12 de gain. 8,5 de loss para 12 de gain. Então ele bateu aqui, continuou, já passou, já não está mais encostando nele, ou seja, passou, voltou, bateu lá de novo e nesse momento aqui ele rompeu o anterior novamente com stop de 5,5
buscando 35. Tá aqui. 5,5 buscando 35. Buscando 35. Aqui perto das 4 horas ele alcançou 17 pontos. Fez essa estrela cadente. Já é 4 horas, a gente sai aqui no rompimento dessa estrela cadente para baixo, com 11 pontos. Então a gente saiu com 11 pontos. Fechou o dia 22. Agora vamos pro dia 23. Vamos lá. Dia 23. Começou a descer, foi pro meio do caminho, começou a voltar. Nenhum candle rompeu o anterior. Chegou lá na resistência, na máxima do dia. Aqui a máxima do dia aqui, a gente conta também como região máxima do dia. Tocou lá. Nesse momento aqui o vermelho rompeu esse anterior. Então a gente entra com stop de 6 pontos. Buscando o quê? 7 pontos. 7 pontos. Eu não podia ter buscado lá embaixo. 6 pontos, 7 pontos. Quando ele tocou aqui, o que a gente vê? Outra entrada aqui, de compra com 6,5 de loss. Ele andou 2,5, buscando 14,5. 6,5, 14,5. Andou quanto? 3,5? Agora não lembro. 2,5. Loss. Aí foi estopado nesse momento. Se afastou, já está trabalhando fora dele, se afastou, voltou para confirmar o rompimento. E nesse momento aqui, ó, ele rompeu o candle verde anterior. Então a gente entra vendido. 6 pontos de loss, 18,5 de gain. Nesse momento aqui, esse verde foi romper o anterior. Então a gente faz o quê? Entra comprado, 6,5 de loss, 23,5 de gain. Andou 5. Nesse momento aqui foi estopado. Ainda está trabalhando na região. Nesse momento aqui ele rompeu novamente. 9 pontos de loss, 25,5 de gain. E quando der 4 horas a gente arruma um ponto de saída. Então quando ele rompeu para baixo aqui, a gente sai 12,5. Então 9, 25,5, 12,5. 9, 25,5 de gain, só que a gente saiu com 12,5. Acabou de 23. Vamos lá. Já foi lá para baixo, direcional para cima. Ele alcançou lá embaixo. Andou bastante para cima, cerca de 11 pontos. Bateu lá na zona. Esse vermelho rompeu o anterior, máxima do dia. Stop com 5 pontos. Gain de 16. 5 para 16. Bateu de novo aqui embaixo. Rompeu esse verde, rompeu o anterior, então 5,5 de loss, 16 de gain. Ele andou 2,5. Ele andou 2 ali. Andou 2. E foi estopado. Novamente aqui, tá trabalhando afastado, ó. Subiu, 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 subiu. Foi lá violinar. Então nesse rompimento a gente entra de novo. Que dá 7 pontos de loss, 17,5 de gain.
17 de loss, 17,5 de gain. Nesse vermelho aqui, quando rompeu o anterior, 8 de loss, 12 de gain. Em nenhum momento ele estopou a gente. 8 de loss, 12 de gain. Vamos lá, desceu, 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 desceu. Nesse momento tá no meio do caminho. Faz nada aqui. Nesse momento aqui, esse verde, ó, foi rompido. 7 de loss, 21,5 de gain. Ele andou 3,5. 7, 21,5, 3,5. Nesse momento aqui a gente foi estopado. E ele andou aqui embaixo. Andou aqui embaixo. Se afastou. Foi lá em cima. Testar novamente se é uma resistência ou não. Nesse momento aqui, ó, 2,50. Ele rompeu para baixo. Então, com stop na máxima ali de 4,5. Buscando 13. 4,5 buscando 13. Quando deu 4 horas, a gente arruma um ponto de saída. Quando ele rompeu o anterior aqui, deu 1 ponto. Então 4,5, 13, saímos com 1 ponto. E a gente acaba o dia 24. Como ficaria lá? Na estratégia de defesa de suporte e resistência, em 5 pregões, que é a semana toda, 25 operações, 32% de acerto, só 8 que a gente ganhou. Saímos com 93,5 pontos nessa estratégia de defesa, suporte e resistência. 93,5 pontos. Na estratégia de buscando pivô, 9 operações, 33% de acerto, saímos com 17,5. Então cada um faz o cálculo com os contratos que operam e vê quanto daria. Com um contrato, que é o mínimo, essa semana deu R$175 e aqui deu R$935. Então espero que esse vídeo tenha servido para entender as entradas, o ponto certo de entrada, se você está papando mosca ou está entrando errado. E se você está entrando mais vezes, talvez você esteja com a síndromezinha ali de Fabinho, querendo operar toda hora e achar a entrada que não deve. Então posicione seu stop no ponto certo, que é máximas e mínimas. Aceite seu stop e vocês vão ver que vão dar sempre certo. Valeu? Um abraço, qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo. Abraço!